Olá, meus amigos. Hoje estamos dando início à parte do bloco dos casos clínicos, ok? E um olhar aprofundado sobre a interpretação de um eletrocardiograma na sala de emergência, tá? Ah, então, eh, bem, temos um paciente masculino, 35 anos, previamente rígido, apresenta-se no pronto-socorro com história de dor torácica há cerca de 24 horas, persistente e de moderada intensidade. Então, o que que a gente, eu costumo dizer o seguinte: vão analisando cada frase, cada etapa da apresentação clínica para que você comece a criar algumas considerações mentais aí, tá? Por exemplo, é uma dor torácica persistente há 24 horas, né? Um dia todo de dor torácica. Ok? Isso me remete a pensar em não doença coronariana. Geralmente a doença coronariana não fica 24 horas. Ela vem mais leve, volta, vai e volta, até que um episódio mais forte, que seria como se fosse uma angina, infarto. Ou ao contrário, o paciente tem uma dor forte, horas de dor, infarto, e depois fica uma angina pós-infarto, ok? Bem, a dor torácica teve início abrupto. Ah, essa palavra abrupta, quem fez esse caso clínico está querendo nos dizer alguma coisa, tá? Isso é tipo prova de residência. A doença coronariana, ela não aparece de forma abrupta, já que toda vez que a gente tem dor torácica, a gente tem que colocar no diagnóstico diferencial doença coronariana. A dor abrupta me lembra secção aguda de aorta, me lembra embolia pulmonar, me lembra pneumotórax hipertensivo, pericardite, mas não é o comum a doença coronariana. Piora com a inspiração. Opa, paciente que tem dor que piora com a inspiração, geralmente tem envolvimento pleura, pericárdico ou ambos. Se concentra principalmente no centro do tórax, reto external, mas ocasionalmente irradia para a parte superior esquerda das costas. Parte superior esquerda das costas. Bem, a doença coronariana, quando ela tem que irradiar para as costas, geralmente é no meio das costas, no dorso, tá? Quem gosta de irradiar peste para essa região, pericardite, dissecção de aorta, ok? Então, vocês vão treinando a mente em relação às possibilidades diagnósticas. Refere exacerbação quando deita. Os sinais vitais são normais, incluindo pressões arteriais bilaterais iguais nos membros superiores e pulsos radiais. O colega aí, ele se preocupou, ele pensou em dissecção aguda de aorta, tem que sempre pensar. Em breve, a nossa primeira grande aula será sobre dor torácica na sala vermelha, os sete principais etiologias que pode acarretar o óbito. A gente vai falar muito sobre isso. Bem, dor que piora quando deita, isso me lembra pericardite, pleurite, tá bom? Vamos em frente. O exame físico está febril, opa, 38, pericardite, embolia pulmonar, às vezes pode dar febre. Os exames laboratoriais mostraram a troponina T negativa e elevações leves na contagem de leucócitos e na proteína C reativa. Isso aqui nos traz uma grande informação. Veja bem, os senhores aprenderam que há necessidade muitas vezes de seriar a troponina, mas o paciente tem 24 horas de dor. Na verdade, você tem que perguntar assim: sua dor começou há quanto tempo? Há 24 horas atrás, ok. Mas quando foi o episódio mais importante de dor? Qual a hora? Aqui, 19 horas. Eu estou aqui agora às 19 horas, o episódio de dor mais forte foi às 2 horas atrás. Então, o marco para você começar a contar a troponina é do momento da maior dor, ok? Isso é muito importante. Não é aquela dor leve que começou, não. Você tem que tentar identificar o momento da maior dor. Mas aqui
Ele não relatou isso e disse que tem 24 horas de dor, com uma troponina negativa 24 horas após. Isso aqui descarta infarto do miocárdio, ok? Aí vem o eletrocardiograma. Tá. O que é que os senhores observam nesse eletrocardiograma? Vamos lá. Me chama a atenção de imediato o supra. Nós temos um supra de ST aqui em V2, tá? Um supra em V4. Se os senhores passarem uma linha imaginária aqui, vão ver um supra em V5, supra em V6. Que mais? Um supra em D2, estão vendo? Desculpa, um supra em D3, um supra AVF, certo? E tem um infra também discreto em AVR. Ora, doença coronariana pode dar supra. Nós vamos aprender milhares de alertas pegando V3, V4, V5, V6, parede D2, D3, D4. Sim, tá? Esse aqui a gente não vai chamar que é um supradifuso, ok? Então, se, se fosse me mostrar desse eletrocardiograma, sem eu saber nada da história clínica desse paciente, nem idade, nem nada, eu diria que esse paciente aí está tendo um infarto agudo do miocárdio, parede anterolateral, que é isso aqui, anterolateral, é lateral e inferior. Fique tranquilo que a gente vai ver muito disso, tá? Mas aí você tem que casar com a história clínica. A história clínica, para mim, foi muito mais convincente de pericardite aguda, ok? Tá? Eu não vejo outros sinais que seria o infra IPR, não está tendo, tá? Deixa eu ver o que mais que a gente coloca. Então, botou aqui presença de supra de ST de V3 e V4, mas parede inferior, né? Parede inferior, D2, D3 e AVF, tá? Ah, padrão de supra seria uma junção entre o padrão côncavo e o padrão reto. Opa, vamos explicar isso aqui mais adiante. A ausência do infradeselamento segmento PR, que quando presente, fala mais ainda a favor de pericardite, tá? É, eu postei vários eletrocardiogramas de pericardite, tá lá na página, viu? A ausência do padrão de Spodickt, isso vocês têm acesso também lá na página de um bloco de eletros. E quando eu falo padrão de supra, seria uma junção entre aspas, padrão côncavo e padrão reto. Isso aqui eu tirei de uma aula que eu vou apresentar no futuro para vocês. O padrão côncavo é o padrão clássico da pericardite. Ó, côncavo. Os padrões clássicos do infarto é o convexo, o reto e o horizontal reto, inclinado, esses três. Mas o infarto também pode vir côncavo. Aqui é do nosso paciente, tá? Esqueçam a história clínica. Aqui, ó, ele não se encaixa totalmente como côncavo nem reto, tá? Eu diria que é uma junção desses dois, certo? É um supra que você não fecha ele como côncavo, muito menos como reto, e que se eu olhasse o eletrocardiograma só e somente só, sem nenhuma história clínica, eu tenderia a dizer que esse paciente está tendo um infarto, tá certo? Temos muitas coisas para comentar, porque vocês vão encontrar muito desse padrão de eletrocardiograma, tá? Vamos voltar aqui. É, na maioria dos casos, você vai estar diante de um paciente jovem, masculino, e que tem uma dor que, se vocês olharem aqueles dois artigos de pericardite que eu pedi para vocês lerem, a pericardite é que tem vários sinais, sintomas na história clínica que sugere pericardite, tá certo? Então, digamos assim que na maioria das vezes vocês não terão a dúvida se é uma pericardite ou é um infarto com supra, mas existirão casos que teremos dúvidas. Eu já tive alguns casos assim. E diante de dúvidas importantes, esse paciente vai para o cateterismo, ok? Tá? Porque é melhor ser um cateterismo em branco, nenhum problema, do que você deixar passar um infarto, tá? No grupo da gente da cardiologia, já tiveram alguns casos assim,
tá certo? Na dúvida, cateterismo. Uma possibilidade, nos centros que tem aquelas troponinas ultrassensíveis de quinta geração, é que elas saem o resultado em menos de uma hora. Aí muitas vezes você pode esperar um pouquinho para ver se a troponina aumenta ou não, tá? Fui claro. Se não, vocês me chamam no privado para a gente esclarecer mais aí, tá bom? Mas este é o X da questão desses pacientes. Infarto ou pericardite? Bem, esse caso, ele colocou qual das seguintes opções é o próximo passo mais apropriado. Ele considerou doença coronariana, não, aqui ele considerou pericardite, coronariana. Vamos lá, série A ECGs e troponina, não. O ECG, o paciente tem 24 horas de dúvida. Para que você quer mais ECGs e mais troponina? É, cateterismo cardíaco é se eu achasse que era um quadro mais compatível com infarto ou se existisse uma dúvida em potencial cateterismo, tá? Aqui seria tratamento, se a gente fosse para o cateterismo. A resposta correta é essa, aspirina e colchicina em altas doses. Esse caso aqui é muito interessante, muito importante, porque os senhores vão se deparar com casos assim na emergência. O que que a gente pode comentar? A apresentação desse paciente é consistente com pericardite aguda, tá? É o quadro clínico. Nada que botar no silencioso aqui, desculpa, tá? É, a gente viu que lá nos artigos tem que pericardite aguda são principalmente causas virais ou idiopáticas, que provavelmente também são virais. Os sintomas típicos incluem dor torácica de início agudo, intensa, frequentemente aguda, geralmente reto external, mas ocasionalmente do lado esquerdo do tórax. Tá? A dor ela pode vir de várias formas aí no reto external. Ah, o padrão clássico da dor é irradiação para a crista do trapézio nas costas. Ó, se, se vão colocar uma questão de prova de residência de pericardite, tem grande chance de estar escrito assim: um sinal bastante clássico, bastante específico da pericardite é irradiação para a crista do trapézio esquerdo. Pode ir por direito, mas principalmente esquerdo. A pericardite é fraco de natureza pleurítica, isso é, dói quando respira, quando movimenta. Além disso, pode ser posicional, com piora da dor, reclinar e alívio ao inclinar-se para frente. Outra alternativa em prova de residência. Qual a patologia? Melhora quando flat, piora quando deita. Febre baixa, taquicardia sinal podem estar presentes, certo? O diagnóstico de pericardite aguda é uma decisão clínica, baseada na presença de dois ou mais de quatro critérios. Uma dor torácica consistente com pericardite, atrito pericárdico, que é difícil de reproduzir, de auscultar. A gente tem a sensação que o paciente está pisando em folhas secas, tá? Alterações elétricas compatíveis, que é elevação côncava do ST, abrangendo múltiplos territórios coronarianos e ou depressão do PR e derrame pericárdico. Então, são quatro alterações: quadro clínico, exame físico, o eletro e o ecocardiograma, tá? Ah, como eu falei, no módulo lá de eletrocardiografia, tem vários de pericardite, vale a pena os senhores olharem novamente. Bem, vamos a um segundo caso. Paciente masculino, 29 anos, jovem também, né? Lembrando que toda vez que vocês têm pacientes jovens com dor torácica, pergunta sobre cocaína. E veja como você vai perguntar, porque senão o paciente nega. Deu entrada no pronto-socorro com história de dor torácica reta external, de início agudo, de forte intensidade. A pericardite muitas vezes é de forte intensidade, que exacerba a respiração profunda e a movimentação. Melhora inclinar o tórax para frente. Negou dispneia. Ó, é, forte intensidade, que exacerba a respiração, estando pleurítica, a movimentação. Se fosse uma mulher, eu também pesaria muito a parte de embolia pulmonar.
Por quê? As mulheres têm uma chance muito grande de apresentarem trombofilias ou doenças reumatológicas como a lúpus. Vamos estudar isso bastante no futuro. O paciente relatou infecção de vias aéreas superiores 10 dias antes. 40 a 50% dos pacientes que têm pericardite, 40 a 50%, tem alguma história de infecção de vias aéreas superiores ou infecção intestinal nos últimos 15 dias, tá? Sempre me pergunte isso. O primeiro eletro, aqui, pronto. O que é que os senhores estão observando aqui? Eu vejo que uma taquicardia, 300, então a frequência está elevada, tá? Ah, diferente daquele paciente, desculpa, nós temos algum grau de supra V2, V3, V4, V5, V6, D1, D2, tá? Põe D3. Então, aqui eu tenho um supradifuso. Isso nos dá uma tranquilidade muito grande em dizer, em afirmar que a chance de ter uma doença coronariana é muito pequena. Tem outra coisa, ele tem, ó, o infra do segmento ST em AVR. Joia, deixa eu botei aqui, tá? Que mais? Que mais? Ah, tem o supra do PR em AVR. Nós falamos bem isso no bloco dos eletrocardiogramas, tá? E tem também o sinal de S-podíctil, que é quando o ST, ó, ele fica inclinado aqui, tá? Se a gente pode ver mais alguma coisa aqui. Supradifuso com padrão côncavo, infradiafragma sim, infradiafragma do segmento PR. Aqui, ó, em V6, V5, D2, tá? Ó, AVF, PR. Deixa eu ver se eu acho que eu separei aqui, pronto. Ó, o PR, pessoal, ele vai, a gente chama daqui, aqui, ó, tá? Esse segmento aqui, observe como ele vai para baixo, tá? Então, tem um infra do PR, ó. Aqui é um supra do ST e um infra do PR, ok? Ah, segmento ST em AVS, ó, o AVR. É notório, fácil de ver o supra, ok? E aqui é o infra, perdão, o infra do segmento ST e aqui o supra do PR, tá certo? Ah, parece complicado, supra, infra, supra, PR, ST. Sim, é importante por saberem por quê? Porque vão, vão ter pacientes assim na prática clínica, certo? Será que eu chamo a SAMU Vaga Zero? Certo? Esse conhecimento vai ajudar muito os senhores a decidirem isso. O paciente foi medicado com ibuprofeno, colchicina, com melhora do quadro clínico e eletrocardiográfico. Novo eletrocardiograma, tá? Observe, senhores, ainda tem algum grau, certo? Mas nem de longe lembra aquele padrão inicial. Isso vai desaparecendo. Podemos comentar. Pericardite aguda corresponde a cerca de 4% de todas as dores torácicas no pronto-socorro. A principal etiologia é viral, cerca de 80, 85, algumas literaturas colocando até 90%. O diagnóstico diferencial mais importante é com infarto agudo do miocárdio, com supra, certo? Esse foi o primeiro caso. Embora o diagnóstico de pericardite aguda seja relativamente simples em um homem jovem, sem fatores de risco para doença arterial coronariana, apresentando dor torácica e elevação CQST, a apresentação desse padrão nem sempre é verdadeiro para um homem de meia idade, ou idoso com múltiplos fatores de risco, ou sendo portador de doença arterial coronária. Nesse cenário específico, a exclusão da obstrução de artéria coronária com arteriografia é às vezes obrigatória. É isso. Na dúvida, cateterismo. Outros diagnósticos muito confundidos, pericardite, incluem pneumonia, com pleurisia, embolia, infarto pulmonar, costocondrite e a doença do refluxo gastroesofágico. Ó, você pode ter a confusão com esses outros diagnósticos quando o eletrocardiograma,
que em 40% das vezes o eletrocardiograma não mostra padrões eh, sugestivos de pericardite. Aí vale a pena você ficar seriando os eletrocardiogramas. Eu já dei diagnóstico de pericardite que eu fiquei embasado na parte clínica e atrito pericárdio, tá? Mas nem sempre vem o eletrocardiograma que favoreça você fechar esse diagnóstico em 100% dos casos. Podemos encontrar um histórico que sugere síndrome viral, 40 prazo, comumente dentro dos 15 dias antecedentes do evento. A base do tratamento médico da pericardite aguda inclui os anti-inflamatórios, colchicina, inibidores de bomba para proteger. Os DAIs mais comumente empregados na prática são ibuprofeno, eu passo bastante, ibuprofeno ou aspirina, naproxeno e indometacina. Na verdade, na minha prática clínica, eu coloco 600 ou 800, dependendo do peso do paciente, e junto com a colchicina. A redução gradual da dose, embora não apoiada por dados de alta qualidade, é apoiada pelos maiores especialistas. De acordo com as recomendações atuais, a dose completa deve ser administrada por 7 a 10 dias e a redução deve ser realizada 3 a 4 semanas gradativamente. Aspirina, ok? Só pegar uma águazinha aqui rapidinho. Pessoal, mas estamos em colegas, amigos, com certeza faremos no futuro breve aí uma confraternização, comemorar o grande conhecimento de cardiologia que vocês irão adquirir e para mim também, porque preparar material, estudar é uma das melhores formas de adquirir mais conhecimento, tá certo? Ok. Ah, trouxe aqui um caso 3 de uma patologia que eu também mostrei um eletrocardiograma lá no bloco de eletrocardiografia. Ó, peraí. Paciente masculino, 67 anos, essa idade é difícil de pericardite. Tabagista e hipertenso, opa. Admitido no departamento de emergência com quadro dor torácica de moderada intensidade, iniciada há cerca de 2 horas da admissão, irradiando para a região reto-external, face anterior do pescoço e mandíbula. Associadamente relatou sudorese, náusea e 2 episódios de vômitos. Bem, só corrigindo, isso aqui é 2 horas de admissão na região reto-external, irradiou para a face anterior do pescoço e mandíbula, ok? Tá bom? Bem, o que é que podemos comentar? 67 anos e tabagista. Probabilidade alta de doença coronariana. Retroesternal. A apresentação mais comum da doença coronariana é retroesternal. A mais específica, precordial. Irradiando para a face anterior do pescoço e mandíbula. Sempre perguntem isso. Isso é um critério de gravidade, tá? E ajuda muito a fechar o diagnóstico. Sudorese, náuseas dos episódios 1. Então, assim, é um quadro que tem grande probabilidade de ser doença coronariana. Sua voz vai aparecer. Você quer usar? É, é uma mentoranda que dá plantão aqui. Eu estou usando aqui o espaço da emergência para gravar para vocês. É, e o eletrocardiograma? Bem, o eletrocardiograma chama a atenção que, opa, um infra em V3, V4, V5, V6, é um infra bem marcado. Eu vejo também D2, D3 e AVF.
vejo em D1, tá? Eu vejo um infra difuso, né? Tem seis ou mais derivações. E aí me chama a atenção, ó, um supra VR e um supra em V1. Opa, deixa eu ver o que, que temos mais aqui. Aí, segmento C de V3 a V6, D1, D2, D3 e AVF, associado ao segmento. Bem, isso existe um padrão conhecido como, aqui ó, um padrão eletrocardiográfico caracterizado por elevação segmental da derivação AVR, podendo estar ou não associado a EV1 e associado à depressão global segmental em microderivações. Geralmente indica isquemia subendocárdica circunferencial, resultante de uma incompatibilidade entre oferta e demanda de oxigênio. Vamos lá. O que está querendo dizer? Ah, por que um paciente não tem, não é esse caso, não. Por que um paciente que tem hipertensão severa, hipertrofia ventricular esquerda severa por hipertensão, o miocárdio super hipertrofiado, e quando ele faz pico de pressão, muitas vezes ele tem dor, tipo isquemia mesmo, dor isquêmica. Você faz o cateter está normal. Por quê? Porque o paciente tem o quê? Tem muito músculo e pouco vaso. Aí dá um desequilíbrio entre oferta e demanda. E na hora que sobe a pós-carga, piora mais ainda a isquemia, entendeu? Então, esse padrão me diz que existe uma incompatibilidade entre oferta e demanda de oxigênio. Alguma coisa está fazendo que causa isquemia global. Não necessariamente doença primária. Vamos lá. Em pacientes com dor torácica sugestiva de isquemia miocárdica, aí você vai casar a história com a eletro. Então, o paciente tem dor torácica sugestiva de isquemia miocárdica, como o nosso paciente. Este achado é altamente sugestivo de obstrução do tronco coronário esquerdo, opa, o vaso mais importante, ou de uma doença arterial coronariana grave envolvendo três vasos, com um deles instabilizando agudamente. O valor predito de 80%. Bem, eu depois vou mostrar a anatomia dos vasos, etc. O que eu quero que vocês. Aqui são duas informações. Primeiro, o que é aquilo? Chama-se isquemia circunferencial por incompatibilidade oferta-demanda. Joia, joia. E segundo, na vigência de um paciente cheio de fator de risco e com dor típica, isso aí é doença coronariana até que se prove o contrário. E sendo doença coronariana, é doença coronariana grave. Tronco ou os principais vasos. O paciente precisa ir para cateterismo urgente. Comentários. Vamos ver. A magnitude de elevação do segmento em AVR está associada à maior mortalidade em pacientes com cisto coronária aguda. Isso aqui é uma coisa já de conhecimento notório, tá? É, só uma coisa, licença. Desculpa, pessoal, que eu achei que tivesse parado de gravar. Então, a magnitude de elevação do segmento em AVR está associada a uma mortalidade de pacientes com coronária aguda. Esse é um detalhe. Quanto mais o supra, mais grave. Tá? Trata-se de um quadro grave que exige cateterismo cardíaco de urgência, sendo que cerca de 20% desses pacientes necessitam de cirurgia cardíaca, reablação miocárdica emergencial. Então, o que é que ele está contextualizando? Nesse nosso paciente, que tem fator de risco, que tem dor típica e que tem esse eletro, precisa de um cateter de urgência. Porque nesse paciente o quadro é tão grave que 20% deles vão precisar até de ponto safena. Só a angioplastia não vai resolver. Tá? Joia? Pronto. Agora eu queria ver esse outro paciente aqui que vocês vão fazer uma comparação com o caso clínico 3. Muito, muito bom. 75 anos, previamente assintomático, portador de estenose aórtica grave com indicação de cirurgia. Opa! O que a estenose aórtica grave faz no coração? Geralmente é um paciente idoso que vai calcificando, vai estreitando. Isso aí é analogia igualzinho à hipertensão severa, porque a pressão alta está onde? Na frente do coração, tá? E a válvula aórtica também na frente. Então, o comprometimento cardíaco que ocorre na estenose aórtica grave, a hipertrofia, é bem semelhante à do
da hipertensão severa. Vamos lá. Foi admitido parece com história de febre e síncope. Esses pacientes que se dizem previamente assintomáticos, muitas vezes eles começam a se limitar, mas o coração ele tenta, né, se segurar, 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 e aí quando ocorrem os sintomas, diagnostica sim, algo muito grave. Bem, mas ele entra com história de febre sim. Aí entra o eletrocardiograma. Opa, opa, opa. O que é que vocês estão vendo aqui, pessoal? Aqui não, mas é um infra em V4, V5, V6, D2, D3, AVF, D1, não é? O supra em AVR e V1. Isso aqui é o padrão de isquemia circunferencial. Os senhores já aprenderam, tá certo? Presença de ínfra de ST, V4, VC, D1, D3 e AVF associada a supra do ST em AVR e V1. Bem, o diagnóstico eletrocardiográfico, isquemia circunferencial. Conduta inicial. Optou-se por ativação laboratório de hemodinâmica, cateterismo urgente. Por quê? Onde esse caso ocorreu, num serviço, ficaram com muito medo do eletrocardiograma, tá? Apesar do paciente não ter tido dor nem falta de ar, ok? Foi interpretado como uma isquemia circunferencial decorrente de doença coronariana. O primeiro caso, ele está muito bem sugestivo disso. Esse segundo caso, não. Mas eu trago aqui para vocês casos reais. Resultado, sem lesões obstrutivas coronarianas, tá? O outro paciente deu. Esse paciente não tinha. Então, aquela isquemia circunferencial não era causada por uma instabilidade de uma placa. Nova impressão clínica. Depressão difusa, aqui faltou, é depressão difusa segmento ST secundária, estenose aórtica grave, associada a sepse, tá? As alterações eletrocardiográficas foram resolvidas com tratamento intensivo, hidratação, antibioterapia, suporte terapia intensiva. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Febre, sim. Não foi muito bem detalhado essa febre, de onde é que veio, se era suspeita de infecção urinária, respiratória, tá? Mas a impressão dessa unidade, serviço hospitalar, foi depois do cateterismo, foi que tratava-se de um quadro não coronariano. E ao eletrocardiograma na auto-hospitalar, houve uma melhora substancial. O que eu posso comentar para vocês, sim, para vocês entenderem. Esse paciente, se nós observarmos, ele tem um músculo hipertrofiado e poucos vasos. Então, quando você precisa desse músculo, e não chega sangue, o músculo dá isquemia. O eletrocardiograma interpreta como isquemia, tá certo? Então ele já tem um limiar de isquemia, como ele tem aqui o basal. E aí faz febre, desidrata, faz hipotensão. Quer dizer, a sepse junta num paciente já no limite, aí piora muito essa isquemia, tá certo? Volto a dizer, se os senhores não entenderem totalmente, pode me chamar no zap, no privado, que a gente explica mais ainda, tá certo? Então, supra-DST em AVR representa o espelho da pressão generalizada do segmento, que é considerado um padrão de alto risco, mas não específico para isquemia aterosclerótica primária. Pode ocorrer em taquiarritmias, mesma coisa, imagine esse paciente aí com estenose severa e faz uma fibrilação atrial com alta resposta. Fazer isquemia secundária. Patologias comumente importantes pós-carga, doença cardíaca estrutural ou estado de choque não cardíacos. Pronto, eu tive um paciente clássico que tinha hipertrofia por hipertensão e fez um choque hemorrágico, entendeu? Em pacientes com aórtica grave, apresenta taquicardia, anemia aguda, hipertireoidismo, febre, sepsis, respiratório, podem levar a isquemia cerebral difusa. Joia? Eu acho que nós documentamos dois casos, né, bem interessantes. Uma análise recente desse padrão descobriu que um terço eram taquiarritmias, um terço estado de choque não cardíaco, choque séptico, choque hemorrágico, secção, e um terço tinha síndrome coronariana. Esse estudo incluiu todos os pacientes com esse padrão de alerta, independente da apresentação. Vamos traduzir isso aqui. Ele está querendo dizer, se você pega assim, olha, eu vou lhe dar aqui 1.000 pacientes em que tem o padrão circunferencial do eletrocardiograma. Só 33% serão por isquemia, tá? Agora,
Se a história clínica é compatível com um desse esquema importante, aí a chance aumenta para 75% ou mais. Tá joia? Apesar da ampla heterogeneidade, essa população apresenta um risco muito alto. Um terço apresentou parada cardíaca, a taxa de mortalidade hospitalar também foi um terço. Em comparação, por exemplo, se sendo infarto sem suco de AVR. O que é que ele está querendo dizer? O paciente que tem isquemia circunferencial, na maioria é idoso. Idoso, idoso. Questões aórtica, hipertrofia ventricular esquerda. Então, assim, ele já tem uma doença com morbidades graves, certo? E aí faz alguma outra comorbidade que complica. Isso que eles estão querendo dizer aqui, tá bom? Diretrizes anteriores sugeriu que a elevação do CMST com depressão difusa deveria ser tratada como equivalente ao infarto do miocárdio com elevação do CMST, por provável movimento do tronco coronário esquerdo ou artéria coronária do acidente anterior. Estudos mais recentes demonstraram que a maioria desses casos não envolve necessariamente essas artérias proximais esquerdas. Independentemente disso, esse achado eletrocardiográfico associado à doutoração de isquemia deve sempre levantar a suspeita de um acidente coronário com indicação de cateterismo urgente. Ok, pessoal? Tudo isso aí. Isquemia superficial, dor típica, cheio de fator de risco, cateterismo. Isquemia superficial, choque séptico, um choque hipovolêmico. Trate a doença de base, depois você avalia se precisa ou não de um cateterismo. Joia? Ok, meus amigos, ok. Muito obrigado. Vou colocar agora na plataforma e até breve.